E chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com Márcio França, que é ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Ministro, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise. Prazer falar com você também. E vamos falar sobre os programas do Ministério. Tem o Contrata Mais Brasil, é uma plataforma digital que tenta simplificar. Na verdade, o Ministério tem tomado algumas iniciativas para facilitar a vida do microempreendedor. E eu queria que o senhor falasse mais sobre isso. Tem questão de financiamentos, o empreendedor que está preocupado com essa alta dos juros, não é? O que acontece? O Brasil tem criado pelo presidente Lula lá atrás esse formato de MEI, que faturam até R$81 mil por ano, né? E o Simples, que vai até 4 milhões e 800. Mas se você somar esses dois grupos de pessoas que estão lá no nosso ministério, dá 23 milhões e meio de CNPJs. Isso é 99% do país, de todos os CNPJs do Brasil. E eles também são responsáveis por 70% dos empregos gerados. Só que esse é um empreendedor, um empresário, que ele é pequeno, normalmente. E ele tem muita dificuldade para crédito. Então, primeiro nós fizemos um programa chamado Desenrola, até dezembro do ano passado. Fizemos bastante empresas, milhares conseguiram fazer o Desenrola. Era a renegociação de dívidas. Com bancos. Então a gente fez um grande volume, que mais de 2 bilhões de reais conseguiram ser renegociados e ao mesmo tempo milhares conseguiram então voltar a ter crédito. E aí lançamos esse ano, aliás, o ano passado, um programa chamado Procred 360 que empresta para empreendedores que faturam até 360, portanto os MEIs e esses pequenos, até 30% do que eles faturaram o ano passado e com juros de 5% mais Selic e 6 meses de carência e 36 meses para pagamento. Não, muito alto o juro. É 5% mais Selic, com a Selic subir é alto. É alto, é claro. O ideal para a gente é que fosse igual ao da agricultura, que é 4, 5% sem Selic. Mas a gente não tinha esse instrumento, porque isso não é usado com recurso do governo, não tem subsídio. Nós temos lá um fundo, e esse fundo é bem robusto, e ele empresta o dinheiro e a pessoa tem que devolver, né? E tem um outro chamado Pronamp, que já é mais antigo. No ano passado, para você ter uma noção, esse total aí, 500 mil empresas pegaram esse recurso. No Rio Grande do Sul, por exemplo, foi quase 100% daquelas que fecharam. Das 38 mil, nós já reabrimos 37 mil. Mas lá é com dinheiro subsidiado. Você põe 100 mil reais, eles saem devendo do banco 60. Ainda prossegue no Rio Grande do Sul? Prossegue, mas assim, praticamente todas as que fecharam, a gente emprestou e eles reabriram, né? Agora, no caso da Pronamp, quanto que está a taxa de juros? 6%. Ela é um pouco maior do que a do Procred, né? Então, o Procred é especial para esse grupo de pessoas, que comparado com o universo normal de quem é pequeno, porque nesses dois casos o governo é o fiador. Então, muitas empresas pequenininhas, às vezes, não têm esse acesso a banco para conseguir o dinheiro, porque eles não têm um imóvel, não têm um carro, não têm dinheiro. O banco pede uma garantia que a empresa não consegue oferecer. E aí o governo está dando a garantia. Então, nesse caso, a gente empresta um pouco mais de 1% ao mês. Agora, isso vai formando também um retorno desse dinheiro que é reaplicado nessas mesmas pessoas, né? Só que aí nós também descobrimos o seguinte, a gente também contrata muito serviço pequeno, o governo federal. Pequenas reformas, ar-condicionado, limpeza, jardinagem, telhados. Então, no total, a gente contrata quase 5 bilhões de reais por ano desses pequenos serviços. Então, nós pegamos uma plataforma e aí, quando as prefeituras têm acesso a essa plataforma, elas também podem aderir e automaticamente, quando você é diretora de uma escola e quer fazer um pequeno serviço até R$ 12.500, você pede na plataforma, a gente comunica todos os MEIs que estão próximos daquela escola, eles dão os seus orçamentos, é tudo dispensado do formato de licitação normal, e aí são contratados e recebem até 5 dias depois do serviço em Pix, e sem nenhuma burocracia, e ao mesmo tempo a nota fiscal é gerada pelo próprio sistema. É esse Contrata Mais Brasil. É o Contrata Mais Brasil. Para você ter uma ideia, em 3 semanas, 4 semanas que nós começamos esse programa, 1.100 prefeituras já aderiram ao programa. E todos os dias já são milhares de pessoas sendo contratadas nesse tipo de formato. E aí entra pela plataforma do Ministério mesmo? Plataforma do Ministério do gov.br, lá tem o Contrata Mais Brasil. E, claro, a gente está pleiteando que as pessoas que são MEIs no Brasil inteiro, especialmente encanador, eletricista, pintor, tapeceiro, ar-condicionado, que também tem que se cadastrar, porque senão eu não consigo comunicá-lo que tem esse serviço à disposição dele, né? E aí,
para finalizar, que o presidente Lula havia pedido para a gente fazer o cartão do MEI, porque o MEI não tinha cartão. Com o Banco do Brasil. Então, com o Banco do Brasil, a gente fez esse cartão do MEI, que vai CNPJ, CPF, ele é totalmente gratuito, todos os MEIs do Brasil podem pegar no Banco do Brasil, e ele já vem com todas essas informações. Então, por exemplo, se você é uma mulher, MEI, que faz serviços em casa, bordado ou qualquer outra coisa, comida, enfim, a gente empresta para mulheres que são empreendedoras até 50% do faturado. Para homens, 30%, para mulheres, 50%. Então, como o empréstimo é 50% e o limite é até R$360 mil de faturamento, tem empréstimo de R$150 mil, o que dá uma boa ajuda para a pessoa trocar suas coisas e gerar mais emprego, né? Para poder desenvolver mesmo o próprio negócio. Agora, em relação às dívidas, tem alguma alternativa em andamento no Ministério? Tem uma alternativa que está em aberto também para as dívidas agora públicas. As pessoas que têm dívidas com o próprio governo federal, tem uma portaria da PGFN, que é a Procuradoria, que a gente apoiou e o Haddad, inclusive, foi a pessoa que nos ajudou a fazer, para que todas as pessoas que têm dívida com o governo, que são protestadas, elas podem pagar 1% apenas do que elas devem, então até 20 e poucos mil reais, pagar 1%, passa a ser adimplente, aí pode pegar o dinheiro nosso, desse novo dinheiro, e quita a dívida com 50% de desconto, o que ela devia para trás, né? Agora, nós estamos brigando muito com a Fazenda, ou tentando convencer a Fazenda, a nos deixar fazer isso pelas lotéricas, pelos cartórios de protestos, porque as pessoas têm muita dificuldade. Um pequeno empreendedor, ele tem um pouco de receio dessa história de procuradoria, banco, entrar no banco. A burocracia toda, né? A pessoa tem receio. Muitas pessoas que vendem nas ruas e que são MEIs, acham que eles são proibidos, porque o guarda não deixa, porque o guarda municipal... Teve um caso famoso lá em Balneário Camboriú, que a moça foi tirada da praia porque estava vendendo, enfim. Se você é MEI, você é regularizado. O governo te autoriza a fazer isso, porque isso aqui é um convênio com todas as prefeituras e com o governo do Estado também. Agora, ministro, alguma possibilidade de correção desse limite do MEI, que o senhor falou de 81 mil, e aí já tem que cair no Simples, que tem uma tributação mais pesada. E os dois casos estão sem correção já faz um bom tempo. 10 anos. Então... Assim, evidentemente que os números não são iguais, né? Agora, o problema é que quando a gente faz a correção, é claro que você está subsidiando a parte da Previdência, porque a Previdência do MEI e a Previdência do Simples, ela não cobre as reais disposições lá da Previdência do futuro. Então, nós estamos estudando com o ministro Haddad, a nossa proposta é que ele faça uma rampa de acesso, não esses limites mais assim... fixados, porque isso acaba obrigando a pessoa a ficar não faturando, vamos dizer assim. A pessoa é orientada, olha, não vai faturar mais, senão você vai explodir o seu teto. E acaba sonegando. E acaba sonegando, ou então abrindo 2 empresas, 3 empresas, 4 empresas. E o nosso objetivo é que talvez, assim, na primeira faixa até 360, porque uma pessoa que fatura 360 por ano, que dá 30 mil reais por mês, na verdade, o líquido que ela põe no bolso é 1.500, 2.000 reais. Ela não é uma pessoa que põe... os 30 não é dela. Não quer dizer que aquilo tudo claro, vai ela paga funcionário, ela paga... Então, a gente quer que as pessoas possam também abater, por exemplo, funcionário e encargos. Se você puder abater funcionário e encargo desse limite, aí você automaticamente é como se subisse o seu limite, entendeu? Por exemplo, você abate IPTU. Ora, o IPTU não é um dinheiro que ficou para mim, eu paguei para a prefeitura. Então, eu não posso ser colocado isso como se fosse uma coisa para o meu teto, né? O meu teto tem que ser aquela parte meio líquida, vamos dizer assim, né? Que é o que o presidente Lula quer fazer. Se nós vamos isentar até 5 mil reais, todo mundo que ganha até 5 mil reais, o empreendedor também quer uma isenção para quem fatura até 5 mil reais para ele, né? Porque 5 mil reais para ele significa que ele tem que faturar mais de 50 por mês. Mais do que isso. Agora, o senhor assumiu o Ministério no momento de crescimento do microempreendedor individual, do trabalhador por conta própria. Hoje nós tivemos até os dados do IBGE que mostram isso, né, a força que tem hoje o empreendedorismo no país, e entrou uma questão hoje política, né? Eu acho que até o governo Lula, o próprio presidente, está tendo de aprender a lidar com isso. Ele, que é um ex-sindicalista, hoje ele percebe que muitas categorias não querem ser sindicalizadas. Não deu certo a proposta, por exemplo, de aplicativos, que querem ter essa liberdade de trabalhar, os mais jovens também que querem ter essa mobilidade toda. E entrou na pauta política. O senhor acha que isso vai ter uma interferência muito grande nas eleições? Olha, é um universo de 23 milhões de pessoas que empreendem no Brasil, fora os seus funcionários e familiares. Depois você coloca aí que nós temos 20 milhões de pessoas que empreendem, mas que não falam que empreendem, porque são informais.
Por exemplo, os rapazes que fazem entrega de moto, normalmente não tem uma vinculação nem com o MEI. Então, o nosso objetivo, quando a gente faz empréstimo mais barato, é exatamente para atrair essas pessoas, que elas entendam que nós não temos objetivo, porque elas têm muito receio que a gente queira cobrar imposto delas. Aquela história do PIX, de você cobrar um imposto, a pessoa fica com medo dessa história. No fundo, o nosso interesse é ajudá-los a prosperar, a ganhar mais, a ter mais funcionário, a crescer. Com essa história agora do Contrata Mais Brasil, eu recebo lá por e-mail, né, no governo, e as pessoas criticando. Mas se eu for fazer serviço um monte para a prefeitura, eu vou estourar os 81 mil reais. Exato. Sim, mas é bom, né? Que aí você vai para o outro patamar e vai poder também, não importa se você pagar mais imposto, mas se você for faturar muito mais, também é bom. Tem que faturar muito mais. Agora, eu perguntei essa questão de política exatamente pela sua posição, porque o senhor já lançou a ideia de ser candidato a governador no próximo ano. Bem, eu gostaria de ser. Eu disputei a eleição uma única vez aqui, o governo, contra o Dória, vocês se lembram? Foi uma eleição muito apertada, eu perdi por 1%, e aí não tive a oportunidade de voltar a me candidatar. O senhor chegou a ser governador quando o Alckmin se afastou para disputar a eleição? Fiquei os 8 meses depois que o vice-presidente Alckmin renunciou. Então, eu tenho vontade de disputar. Claro que, como hoje eu represento um grupo político, um próprio governo, eu aguardo ainda o sinal do presidente, eu tenho conversado com vários partidos, e acho que, de verdade, em São Paulo, né, o nosso campo está mais unificado que o lado de lá. Porque com a eventual saída do governador Tarcísio para ser candidato a presidente, né, aí já vem todo mundo querendo disputar nesse mesmo campo. Então tem o Dória 2, que é o prefeito, que quer renunciar já à prefeitura que acabou de ganhar para ser candidato, e os outros todos que representam um tipo de pensamento. Eu acho que vale a pena ter um segundo tipo e acho que a gente tem o número suficiente para poder ir para um segundo turno. E aí tem que me encontrar nos debates, né? Não é aquele estilo assim, cadeirada e tal, mas quem disputou comigo, que foi o Dória, sabe que é sempre muito duro o debate comigo e eu espero pegá-los aí todos e a gente poder discutir de verdade o pensamento de cada um, né? E as pessoas se convencem por essa lógica. É muito fácil você falar mal dos governos e do Estado, né? Quando, na verdade, todo mundo que a vida inteira viveu do Estado porque é funcionário, enfim, acha que, assim, dá para falar mal, mas, na verdade, eu também sou servidor a vida inteira, né? Exatamente. Bom, ministro, terminamos por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua presença. Márcio França, que é ministro do Empreendedorismo, é um nome enorme aí do Ministério, mas muito obrigada pela sua presença. Uma boa noite. Obrigado a vocês. Boa noite.